Bom dia, queridos amigos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine nesse Evangelho de domingo, que possamos adentrar aos vossos lares, levando a paz da palavra, do equilíbrio, que todo Evangelho deveria te levar. Então é importante que nós estejamos cientes de como o Evangelho faz parte das nossas vidas. Como o Evangelho, no seu procedimento diário, nos acalenta, nos dá equilíbrio. E é o que mais nós buscamos em nossas vidas, o equilíbrio, a paz, a harmonia. Quem de nós não quer harmonia? Tem uma frase que eu vou citá-la com vocês. Sou cristão e não desisto nunca. Isso é interessante, essa frase, que foi de um nosso amigo que nos deixou no domingo passado. Fez a sua partida para a pátria espiritual. Um amigo muito querido, que trabalhou conosco há alguns anos. E ele disse, no momento que ele nos visitou aqui em casa para desabafar, um momento pessoal da vida dele, ele comentou algumas coisas e nós falamos muito do perdão. Falamos não guardar mágoas, que o perdão é muito importante, e que não guardemos mágoa de ninguém. E ele nos disse essa frase, que vai ficar imaculada em minha vida. Sou cristão e não desistirei nunca. De uma conversa de 1 hora, ele me disse essa frase que eu compartilho com vocês. E segunda-feira, no velório do nosso irmão Serginho, fui fazer as orações e essa frase estava numa coroa de flores. Então, quando partimos, já bate as saudades. Quando você vê um amigo seu dentro de uma urna que vai ser fechada, a Elzinha, sua esposa, numa mescla de alegria e sofrimento, e ela dizia, o Sérgio sempre me falava, sorria, não deixe de sorrir. Esse é o cristão. E até na oração que fui convidado para nos despedirmos do nosso amigo, eu contei uma história, e essa história eu quero compartilhar com vocês. Então eu dizia no velório que um engenheiro, um arquiteto, ele construía casas maravilhosas quando estando na terra. Então o seu compromisso profissional era de construir mansões e mansões, muitos edifícios, pequenos edifícios, e passou a vida toda atrelado às construções, a vida dos fascínios, a vida do dinheiro, da fama, da ostentação. E esse nosso irmão ostentava. E um dia, Deus o chamou. Ele teve uma morte abrupta, e chegou na pátria espiritual. E lá estava o nosso irmão, não o aguardando, estava num condomínio, indo para lá, acolá. E é esse engenheiro, ou arquiteto, né? O arquiteto
Chegando lá, já perguntou a essa pessoa: onde está a minha casa? É aquela mansão ali? É aquela outra? E ele continuou perguntando, insistiu na sua gama de euforia, de despertar em um local prestados como a terra, um condomínio muito bonito. Ele dizia: minha casa deve ser essa. E apontou a outra: não, aquela casa da esquina, aquela branca, aquela casa é minha. De tudo que eu fiz na terra, de tantos e tantos, de tantas e tantas construções. E ele perguntou a esse nosso irmão. Aí o nosso irmão disse assim: não, a sua casa não é nenhuma dessas. E ele falou: como? Onde está a minha casa? Onde está a minha casa? De tanto que eu fiz na terra, com certeza tenho a minha aqui. Ali aquele senhor olhou, pensou pacienciosamente, como deveríamos de ter a paciência em nossas vidas. Olhou bem no olho do arquiteto e disse: vamos caminhar um pouco. A sua casa não é aqui. Eu vou te mostrar aonde é a sua casa. E o arquiteto, eufórico na sua ansiedade, até como que viveu tanto em prazeres da matéria, de festas, de exaltações, de muito dinheiro. Ele sempre era exaltado em todas as reuniões que eu ia. Nossa, como você é um ótimo profissional. Construiu esta casa, aquela outra, no bairro tal, Foi. E ele foi lembrando disso durante a trajetória que aquele homem o levava. E naquela trajetória ele foi pensando: nossa, como será a minha casa? Deve ser mais ou menos como aquela, como a outra. E andou, caminhou, um bom período. Ele já se cansava. E ele perguntou àquele que indicava onde estava, queria indicar aonde estava a sua residência. Estavam levando até ela. Aí ele apontou e viu várias casas extremamente simples. Extremamente simples. Casas como que de miserabilidade muito grande, de pau a pique, de telhados confusos, mas casas bem simples. E uma delas ele apontou no meio como se fosse uma pequena favela, na pátria espiritual. E para chegar àquela casa, ele teria que ainda atravessar um lamaçal. E aquele nosso irmão disse: a sua casa é aquela, bem no meio. Então você avistava uma casa minimamente pequena, com traços extremamente simplórios, no meio de outras casas como tal. E o homem ficou indignado. Como eu, o arquiteto tão famoso, Aí aquele nosso irmão que estava levando, ele falou: você lembra-se daquela festa que uma pessoa lhe procurou e não foi em uma festa apenas, foi em algumas, que uma pessoa lhe procurou, que teve a oportunidade de adentrar aquela festa para dizer a ti: olha, você pode nos ajudar. Eu administro 2 orfanatos e mais uma outra casa de pessoas débeis. O senhor tem tantas e tantas obras. Será que o senhor podia nos ajudar a reformar pelo menos uma delas? Ou colaborar
para que nós façamos essa reforma? O homem virou e o arquiteto falou, como? Sabe que eu estou na festa? Tem várias incorporadoras aqui. Você acha que eu vou ter tempo para essas coisas? Ainda mais essas coisas que não valem a pena? Entre orfanatos e casa de débeis ainda? Não tenho tempo para isso. E novamente aquele homem perguntou, você se lembra daquela outra festa? Que ele falou a mesma coisa a ti? E você olhou para ele e falou, olha, estou aqui nesta recepção, bebendo a minha champanhe, e as pessoas me procurando, e você me para no meio de uma delas, de uma conversa, para dizer novamente sobre aquele orfanato e uma casa de débeis? Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. E aí aquele nosso irmão, que o levou até aqueles lugares bem simples, apontando aquela casa como sendo a sua. E ele disse, não é minha casa. Por que eu tenho que ficar aqui? Aí aquele nosso irmão perguntou, você lembra das festas? E que você virou as costas para aquele homem que lhe procurou algumas vezes? E ele se tornou até inconveniente nas suas recepções? E você, uma delas, você pediu para os seguranças o acompanhá-lo a retirar-se? Você lembra disso? Claro que lembro, aquele homem era muito inconveniente. Então, aquele homem mora em um daqueles outros condomínios que passávamos. Como assim? Por que ele mora lá e eu terei que morar aqui? Aquele nosso irmão que orientou, disse a ele, quando esteve na terra, a cada momento, a cada obra que ele cuidou, que ele ajudou, ele estava começando a construir aquelas casas aqui. Mas como assim? Como iria construir as casas aqui, se a cada ato de caridade, a cada ato de amor, era um tijolo novo aqui? E você não me enviou nenhum deles. Você só me enviou tábuas. Aquele telhado mal construído daquela casa. Você teve tempo, teve oportunidades para fazer muito e ter a sua construção feita aqui. Você não me enviou nada. E lá está a sua casa, que você é merecedor. E você pode mudar. Mas o tempo que você perdeu na terra não faz jus você ter a sua casa aqui, da forma que você desejou. E aquele outro nosso irmão nem desejou, ele simplesmente construiu. Então, essa história, que muitos devem conhecê-la, foi o objeto que nós comentamos durante o velório, durante a prece que fizemos para o nosso irmão Serginho. E eu comentei exatamente isso. Nós estamos aqui na Terra de passagem. O nosso irmão já está se despedindo da Terra. E cada um de nós pode construir a sua casa no mundo espiritual. Mas os feitos é através de cada tijolo que colocamos. Que não façamos a nossa construção através, iniciando-a nos telhados ou no telhado, e sim
com todo o alicerce da segurança, de servir, a argamassa do amor, a argamassa do perdão, a argamassa de tirar as mágoas do coração. Então, imaginemos quanto tempo nós perdemos em futilidades. Quanto tempo perdemos em um não perdão. E não estamos construindo nada. Eu disse, com certeza o meu amigo Sérgio já estava numa pequena construção, já em término, para a sua chegada, para um dia receber a sua esposa e os seus amigos. E por que não fazemos isso? Só na hora da morte que as pessoas fazem reflexões de quanto nós não perdoamos, de quantos nós abusamos, de quantas ingratidões que falamos que temos e não somos gratos pela vida. Só aceitamos a ingratidão quando não somos gratos. E vários tijolos nós podemos colocar nesse começo de construção. Porque estar na vida é simplesmente a nossa evolução, é simplesmente se preparar para um dia partir. Nós nos preparamos? Se eu disser para ti, ser cristão, vale a pena? Vale a pena estar no bem? Vale a pena fazer o bem? Você já refletiu sobre isso? Numa terra tão turbulenta da forma que está, tão difícil de fazer o bem? Será que conquistaremos ou vamos trabalhar para fazer uma boa estrutura? Quanto tempo perdemos em divagações? Quanto tempo e quantas noites passamos na ansiedade tenaz que não deixa o sono reconfortador se achegar em nós? Porque queremos mais. Queremos mostrar aos outros que temos. Queremos falar do meu, das nossas conquistas materialistas e não conquistas espirituais. Não conquistas com tijolo sobre tijolo, uma boa argamassa de muita paciência. Mas eu falava isso no velório do meu amigo. E a reflexão é: seremos bons arquitetos? Seremos bons construtores? Porque começa conosco. Mas se somente ficamos na terra para exaltar o nosso orgulho, a nossa vaidade, será que construiremos algo? Como é difícil a partida. Se quebra uma rotina. Quantos se lamentam? Por isso, no nosso início deste evangelho, comentávamos: já estou com saudades do meu amigo. Uma boa saudade. E com certeza eu sei que ele vai continuar a sua linha de trabalho, de servir, até nós, quando tiver a oportunidade. Então, nos desapeguemos do orgulho, da vaidade, até de muitos bens que nos fazem mal.
até da possessividade de sentimentos, até da possessividade daqueles que estão ao nosso redor, do meu. E o que nós sabemos aqui na Terra é: ninguém é de ninguém. Somos apenas transeuntes na Terra para aperfeiçoarmos, para melhorarmos, para tirarmos o orgulho de dentro dos nossos corações. Então, que Deus nos ilumine, que possamos fazer uso da bondade, que possamos ser bons construtores, que possamos um dia chegar na pátria espiritual, não para mostrar uma ótima mansão, uma grande mansão, e sim mostrar: olha, você trilhou o bom caminho, continue seguindo esse caminho aqui. Nos desapeguemos, ninguém é de ninguém, nada é de ninguém. São empréstimos que Deus nos proporciona. E olhando o nosso irmão naquele caixão, eu diria exatamente isso. O nosso fim é este, um dia. E o que fizemos? O que construímos? Como disse Paulo de Tarso, a semeadura sempre será livre, a colheita é obrigatória. E Deus não nos obriga a nada, porque temos a certeza do livre-arbítrio, da liberdade de ação, da liberdade da palavra. Temos tudo. Mas às vezes ficamos confinados no nosso meu, no nosso eu, e esquecemos da pequena construção que poderíamos ter feito. Não percamos tempo. Que Deus nos abençoe. Ilumine esse domingo, depois do início da nossa semana, acompanhando por essa beleza da natureza, do cântico dos passarinhos, para que tenhamos paz, o que tanto nós procuramos. Saiamos daquela incrustação mental, dizer que não vai dar nada certo. Mas seja como nosso irmão a frase: ser cristão, nunca vou desistir. Então não desista dos seus sonhos e se prepare um dia para partir. Mas nada que fique no nosso casulo interior. Deus nos abençoe hoje e sempre. Saiamos do nosso casulo, sejamos belas borboletas, sejamos bons construtores, tenhamos a argamassa da paciência, sempre, em tudo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que sigamos o bom caminho. Sigamos o bom caminho. Compartilhemos esse evangelho com outros amigos. A vida continua e continuemos a dando os likes, que é tão proveitoso para todos nós. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Um bom domingo a todos, um ótimo, ótimo domingo. Que as luzes do Cristo venham em socorro de todos nós. Todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia.